A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Eu me chamo Herberson, vou ministrar agora a lição número 11, que tem como título Compromissados com a Evangelização. Essa lição faz parte da revista CPAD do primeiro trimestre do ano 2021. A lição aí é a revista, na verdade, que fala sobre o verdadeiro pentecostalismo. Então essa revista vem falando aí de todos os aspectos da teologia pentecostal, das igrejas pentecostais, focado, é claro, dentro da Assembleia de Deus, que a revista é publicada pela Assembleia de Deus, mas eu acredito que abrange todo o movimento pentecostal e dentre os vários aspectos do movimento pentecostal, a questão da evangelização é um ponto muito forte, algo que não deve ser ignorado e que nós temos que tratar o tempo todo e falar da evangelização. É um tema não somente importante, como é o tema principal da questão da Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo, ela existe por causa da evangelização, para a evangelização. Então a igreja tem que trabalhar com missões. Se ela deixa de trabalhar com missões, ela deixa de ser Igreja de Cristo. Só para você entender a importância desse tema. Então um tema muito relevante, muito bom. E você que é professor da EBD, você que é pastor, pregador, você que quer aprender mais sobre esse tema, está convidado a assistir esse vídeo até o final. Nós vamos falar aqui dentro da revista e também algumas coisas fora da revista. Peguei alguns livros, alguns outros textos para dar suporte aqui a esta aula. Esta aula aqui é a aula de destaque, que é publicada pelo EBD em Foco toda semana. Não tem um dia certo para postar, de quinta-feira em diante, qualquer momento eu posso postar esse vídeo. Então eu destaco alguns pontos, tiro algumas dúvidas relacionadas à lição. Se você quer um vídeo que segue a lição, cada tópico e subtópico, passando por cada detalhe, esse vídeo já foi postado no site da EBD em Foco, ebdemfoco.com, e também aqui no canal do YouTube, tá? Esse vídeo aqui ele é postado no YouTube, dentro do site da EBD em Foco, é espalhado por aí. Então a gente tem também o outro vídeo que já foi postado, você pode procurar aí. Então são os dois vídeos comentando a lição, que é postado toda semana. Então você que está acompanhando o EBD em Foco, você pode se inscrever no canal, tá? A inscrição no canal é relacionada ao YouTube, tá? Você clica em se inscrever, acessa, recebe as notificações do YouTube, tem um sininho aí. Toda vez que a gente postar um vídeo, você recebe a notificação. Você vai participar, clicar em gostei do vídeo. Dentro do site do EBD em Foco, a gente tem um conteúdo mais completo, que são os PDFs, tem vários textos complementares, inclusive aqui dessa aula aqui eu vou indicar alguns textos, você vai clicar no link aí e vai acessar esses textos. Dentro do site da EBD em Foco a gente tem aula em áudio, a gente tem vários conteúdos, tem um slide em PowerPoint das lições também, lá tem um outro conteúdo mais completo, então você pode acessar dentro do site da EBD em Foco. Se você já estiver no site, só dá uma olhada no menu que você vai ver algumas informações. Então vamos lá, vamos comentar aqui, começar o comentário da nossa lição. A lição número 11 traz aí como título, o texto base principal, Romanos 1,16, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. O John Stott, no seu livro Nosso Silêncio Culpado, eu vou usar esse livro aqui, eu vou ler alguns trechos dele, é um excelente livro se você quer começar a estudar sobre evangelização, evangelismo, missões, o papel da igreja na obra missionária, qual é a mensagem da obra missionária. Esse livro eu indico, tá? É um livro muito bom. John Stott é um grande escritor evangélico e escreveu muitos livros, enfim. Aí esse livro, Nosso Silêncio Culpado, ele fala realmente aqui algumas razões por que nós nos calamos, ficamos em silêncio quando deveríamos estar pregando. Vou pegar aqui vou pegar a Bíblia e colocar aqui do lado também, para a gente ler algumas passagens bíblicas aqui. Mas vamos lá. O John Stott, logo no capítulo 2 do livro, tá, que é o título, é o Evangelho de Deus, ele fala assim, a segunda razão para o nosso silêncio culpado é que não temos clareza nem certeza que devemos falar. Tá? Não dizemos nada porque não temos nada a dizer. E aqui na revista, o tópico 1 da revista vem falando sobre o que é o Evangelho, tá? A palavra do Evangelho. Então nós temos que ter o quê? Conhecimento do Evangelho para que nós possamos pregar o Evangelho. A igreja só vai conseguir pregar o Evangelho se ela entender o que é o Evangelho e viver o Evangelho. Então John Stott, ele vai, nesse capítulo aqui do livro, ele vai descrever detalhes sobre o que é o verdadeiro Evangelho. Ele começa, mais embaixo aqui, ele fala dessa questão da vergonha do Evangelho, que o apóstolo Paulo coloca aqui, eu não me envergonho do Evangelho. E ele fala assim, a igreja tornou-se confusa na proclamação da sua mensagem.
Se a igreja falasse com convicção e autoridade, a nação de bom grado daria ouvidos. Ou seja, se a igreja falasse realmente com aquela convicção que vive o verdadeiro evangelho, com certeza o impacto seria melhor. Tem um professor de uma universidade que é budista. Ele falou a seguinte frase, ele falou o seguinte, para os religiosos orientais, parece que o cristianismo chegou à fase da adolescência, quando a criança tem um pouco de vergonha de seu pai e fica sem graça ao falar sobre ele. Olha só a comparação que ele faz, né? Aquele adolescente que tem vergonha do pai, às vezes o pai tem algum defeito, alguma coisa, ele vai para a escola, ele não fala do pai dele, ele tem vergonha de falar do pai dele. Isso acontece muito na adolescência. O cristianismo parece que chegou nessa fase, parece que, né, se fecharam em guetos, no caso, né, coloca aqui as igrejas entre quatro paredes, e esquece de sair proclamando o evangelho. E quando os crentes vão para a sociedade, fica com vergonha de falar sobre Deus, sobre Jesus, sobre o evangelho. Então, o cristianismo ele tem que amadurecer. Nós, como cristãos, temos que amadurecer e não termos vergonha do evangelho para propagar essa mensagem transformadora de vidas. Então, se você pegar aqui a revista, fala que a palavra evangelho, do grego evangelho, significa boas novas, boas notícias. Então, na antiguidade, quando alguém ia dar uma boa notícia, ele chamava isso de evangelho, no grego, tá? Original. Então, é uma palavra usada no cotidiano e dentro da Bíblia ela foi usada no contexto da mensagem de Jesus. Então, nós temos a boa notícia de salvação, a boa nova de salvação. Essa boa notícia, ela vem porque tem a má notícia. A má notícia é que nós somos pecadores, somos condenados. Romanos capítulo 3, do versículo 10 em diante, Paulo descreve a situação da humanidade, onde coloca ali todos pecaram, ninguém faz o bem, todo mundo pratica o mal, e ele vai descrevendo realmente o que aconteceu com a humanidade, e quando ele chega no final, ele fala assim, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então essa é a má notícia. A boa notícia do Evangelho é que Jesus veio para trazer transformação, salvação e libertação do pecado. Então o Evangelho, ainda de acordo com o John Stott, aqui no livro dele, ele fala assim, o Evangelho é a respeito de Cristo, que veio para nos salvar. E a sua salvação é uma libertação completa de todo o pecado. Toda a alienação do pecado, toda a escravidão do pecado, a escravidão do mundo, a escravidão de Satanás. E é isso que o Evangelho veio fazer, veio trazer essa transformação, essa libertação. A gente vê por aí algumas igrejas que dizem que pregam o Evangelho, mas não pregam Evangelho nenhum. Não fala de pecado, não fala de Jesus, só fala de prosperidade, de bênçãos materiais. Essas igrejas, elas estão trazendo mais escravidão e não libertação, porque a mensagem do Evangelho traz libertação. Jesus quer sim nos dar prosperidade, Ele quer nos abençoar, mas isso aí é de acordo com a sua vontade e não é a prioridade do Evangelho. A prioridade do Evangelho é a libertação do pecado, é apresentar Jesus crucificado. Então nós temos que ler, estudar, procurar nos aprofundar muito mais na mensagem, a real mensagem do Evangelho, para que nós possamos saber o que falar e levar para as pessoas uma mensagem de libertação, não uma mensagem de escravidão, uma mensagem que escraviza mais do que liberta. Uma coisa que nós temos que entender é que quando alguém pega esse trecho aqui da revista e vai se aprofundar nisso aqui, o tópico, a segunda parte aqui do tópico 1, que fala assim, o único salvador do mundo. Aí fala o Evangelho, as boas novas de Cristo, aí fala o Evangelho da graça de Deus. No caso, o objetivo do Evangelho é que as pessoas sejam reconciliadas com Deus. Jesus falou, ninguém vem a mim, se ninguém vem ao Pai senão por mim. Tá? E tudo isso aqui exige de nós um certo conhecimento profundo do que é o Evangelho. E muitas pessoas podem falar assim, mas isso aqui entra no campo da teologia. Eu preciso de teologia para pregar o Evangelho? Olha, sem teologia não tem missão. Por quê? Porque é através da Bíblia, do estudo teológico, que nós vamos entender quem é Cristo. Então não tem missão. Segundo René Padilha, René Padilha também é um escritor daqui da América do Sul, que fala muito de missão, ele colocou assim, sem teologia, a evangelização se torna proselitismo e a fé ideologia. Ou seja, proselitismo é só
né, eu ir lá e ganhar a pessoa para minha religião sem exigir transformação de vida. Então as pessoas vão simplesmente professar fé, aquela coisa chata de ficar falando da minha religião. Eu quero que a pessoa entre na minha religião, abandone a sua religião, entre na minha religião, e crescendo em números, a igreja vai crescendo em números, vai agregando mais pessoas, mas não tem transformação, não tem vida. Tá? Não tem uma mudança de vida, abandono do pecado. Tá? E a fé se torna ideologia, ou seja, eu simplesmente vou igualar a fé a outras ideologias mundanas. A fé não tem mais relação com Cristo, com transformação através do sacrifício de Cristo. Então tem que ter teologia, porque tem que ter conhecimento bíblico para que a mensagem do Evangelho seja pregada de forma completa, plena. Tá? Se o Evangelho não for teológico, então não será Evangelho. Tem que ter teologia, nós temos que nos aprofundar na mensagem, né, do Evangelho dentro dos estudos, dos livros, da Bíblia, e realmente proclamar essa verdadeira mensagem de transformação, que Jesus morreu na cruz do Calvário para nos dar a salvação. Existem vários modelos de missão, de evangelhos, que é pregado por aí. O René Padilha, ele defende o que é chamado de missão integral. Tem gente que não gosta da missão integral, acha que missão integral está falando de comunismo, acha que missão integral está falando de ação social, mas não é bem assim. Tá? A missão integral ela parte do princípio de que Deus se preocupa com a humanidade de forma completa, plena em todo ser. Tá? Não é só a questão da reconciliação com Deus em relação ao pecado, mas Deus quer transformar o ser humano por completo. É um debate muito ferrenho nesse meio aí. Mas qual é o principal foco, tá, dessa questão aí quando a gente fala de missão integral? Qual é o principal foco? É justamente quando entra quando eu vou evangelizar, eu vou pregar a palavra de Deus e fazer a obra de Deus de forma geral, tá? Pregar a palavra de Deus. Eu vou somente com uma mensagem de oral ou eu vou com ações práticas? René Padilha, aqui na página 31 do seu livro de Missão Integral, ele fala assim, ele coloca assim: na missão integral, nossa proclamação tem consequências sociais, visto que implica um chamado ao amor e ao arrependimento em todas as áreas da vida. E nosso compromisso social tem consequência evangelizadora, já que é um testemunho da graça transformadora de Jesus Cristo. Então, o evangelho, esse evangelho de Jesus Cristo, ele tem implicações sociais também na transformação da sociedade de forma geral. Na página 114, ele fala assim, tá? Mais um trecho aqui para nós entendermos. Ele fala assim: a salvação que o Evangelho proclama não se limita à reconciliação do homem com Deus, abarca a reconstrução total do homem em todas as dimensões de seu ser. Tem a ver com a recuperação de todo o homem para o propósito original de Deus, para a sua criação. Então, a mensagem do Evangelho, a gente não pode limitar somente falar assim: crê em Jesus, tu vai ser salvo, um dia tu vai para o céu e ponto final. Não. Isso aí faz parte do Evangelho, mas a transformação do homem completo, com todo o seu ser, dele viver uma vida em todas as áreas que agrada a Deus. Isso é a mensagem transformadora do Evangelho. É uma mensagem que é chamada de integral justamente por causa disso, porque vai, né, de forma geral no ser humano, uma transformação geral no ser humano, onde o homem passa a viver de forma completa e plena a vontade de Deus. Então essa é a mensagem do Evangelho que deve ser pregada, uma mensagem de transformação completa. Daqui a pouco a gente volta mais para a questão da missão integral. Tá? Eu vou voltar aqui, voltar para a revista. Tá? Dentro do tópico 2 da revista, o escritor aqui ele vai fazer uma defesa da teologia pentecostal, algo que eu já expressei no primeiro vídeo, que eu não gostei muito da maneira que ele abordou, onde ele deixa assim meio que subentendido que só evangeliza, só faz a obra de Deus em relação a missões aos crentes pentecostais. E os crentes tradicionais, aqueles que não acreditam no batismo com o Espírito Santo como uma segunda bênção, os reformados, calvinistas, parece que, de acordo com a visão do escritor da revista, eles não se importam muito com missões. Pelo menos foi isso que eu entendi, e algumas pessoas mandaram mensagem para mim e entenderam dessa forma também. Aqui parece que o escritor da revista está criticando aqui um pouco a questão dos
crentes reformados e colocando os crentes pentecostais como se fosse num patamar superior quando se trata de missões. Eu discordei disso, no primeiro vídeo eu falei bastante disso. Eu discordei por quê? Porque, primeiro, a Assembleia de Deus ela veio de missionários batistas, ou seja, crentes tradicionais. Então, os missionários batistas passaram no estado da Suécia, foram para os Estados Unidos, se envolveram com o movimento pentecostal, vieram para o Brasil para pregar o evangelho, fizeram parte da Igreja Batista inicialmente, depois que eles começaram a ministrar sobre o batismo com o Espírito Santo, a Igreja Batista, né, não concordou, eles saíram, fundaram a Igreja Missão de Fé Apostólica, que depois veio se tornar a Assembleia de Deus. Então, a gente bebeu na fonte da teologia reformada das igrejas tradicionais. Então, dizer que a gente surgiu do nada está errado, tá? Não surgimos do nada. A Assembleia de Deus, o movimento pentecostal não surgiu do nada. Foi um movimento onde Deus conduziu desde a Reforma Protestante. Então eu não posso menosprezar a Reforma Protestante, porque foi algo que veio sendo construído aos poucos, até chegar na época do movimento pentecostal. E só porque, o que é o movimento pentecostal? O movimento pentecostal foi quando os crentes reformados, tá? Os crentes reformados, pegaram a Bíblia e falaram assim, olha, se aqui está falando de batismo com o Espírito Santo, de revestimento de poder, de ação sobrenatural, de milagre, eles olharam para a Bíblia. Por que isso não está acontecendo hoje? Vamos buscar isso aqui. Aí foram buscar e aí Deus fez a obra, Deus agiu e realmente aí começou o movimento pentecostal. Mas o movimento pentecostal não é algo fora a parte da reforma protestante, não é. Faz parte da reforma, veio da reforma, então eu não concordo muito em dizer que nós não temos nada a ver com a reforma protestante. Tá? Nós temos sim tudo a ver. Os crentes reformados foram os primeiros a evangelizar no Brasil. A Assembleia de Deus não foi a primeira igreja evangélica, tá, do Brasil. Antes da Assembleia de Deus, muitos outros calvinistas e luteranos, eles vieram, os presbiterianos de forma geral, vieram antes para o Brasil e fizeram missões aqui no Brasil. Até mesmo a Igreja Cristã do Brasil, que é uma igreja que a gente tem eles têm alguns probleminhas teológicos, enfim, mas a origem da Cristã do Brasil foi antes da Assembleia de Deus. A Cristã do Brasil foi um pouquinho antes da Assembleia de Deus. Pode-se dizer que a Cristã do Brasil foi a primeira igreja pentecostal, mas, enfim, isso é um ponto a ser debatido. Mas, originalmente, a Cristã do Brasil foi fundada ali por um missionário calvinista. Tá? Então, veio ali desde, né, antes da Assembleia de Deus, já tinha também outros missionários. Então, eu não concordo muito com o escritor da revista em exaltar o movimento pentecostal como sendo melhor do que as igrejas tradicionais com relação ao evangelismo. É claro que, com o passar do tempo, a igreja pentecostal, principalmente a Assembleia de Deus e mais as outras pentecostais, elas se envolveram muito mais com a obra missionária aqui no Brasil, entraram em lugares onde as igrejas tradicionais não foram, pregaram o evangelho com o que tinham mesmo, com o jeito que estava, e a mensagem do evangelho foi, se alastrando pelo Brasil, e hoje nós temos milhões de convertidos graças à ousadia dos crentes pentecostais. Essa ousadia de ir a fundo e pregar o evangelho. Então a gente tem aí hoje uma igreja forte, a Assembleia de Deus, né, que pregou o evangelho e divulgou o evangelho por todo o Brasil. Mas só por causa disso eu não posso menosprezar, né, as outras igrejas que elas também fazem missões. O escritor falou aqui da expiação limitada, expiação ilimitada, um tema que, do meu ponto de vista, totalmente desnecessário para falar de missões. Eu não tenho que, quando for pregar para um ímpio, ficar falando, não, porque assim e tal, expiação limitada, eleição, depravação total, e falar de calvinismo e arminianismo para alguém que vai ser evangelizado. Isso não faz sentido. É um tema legal, um tema interessante, a gente pode estudar, debater, mas eu não acho um tema relevante para a questão evangelística. Tá? Porque os reformados, mesmo eles crendo na expiação limitada, baseado na doutrina da eleição, onde Deus elegeu alguns para a salvação e outros não, mesmo eles isso nunca levou eles a abandonarem as missões. Não, Deus vai salvar os eleitos. Por quê? Porque os eleitos, para serem salvos, precisam ouvir o evangelho, precisam se converter e precisam viver uma vida de santidade. Não é uma salvação automática.
Então eles nunca deixaram de pregar o evangelho por causa disso. Nós cremos na expiação ilimitada, que Jesus morreu por todos. Isso também nunca nos impediu de pregar o evangelho. Na verdade, muito pelo contrário, nos incentivou. Então os dois grupos, crendo numa coisa ou na outra, eles têm sim sede de pregar o evangelho. Tá? Essa crença, essa defesa ou concepção teológica de ser calvinista ou arminiano, isso não é impedimento para pregar o evangelho, nunca foi. Tá? Pode ter sido para um ou outro que não tem, né, vontade de pregar o evangelho, mas esse aí nem é salvo, pode-se dizer. Mas isso nunca foi, então eles sempre pregaram o evangelho. Se você quiser estudar mais sobre expiação limitada e ilimitada, na descrição do vídeo tem um link para um material, tá assim, conteúdo complementar, tá aí na descrição do vídeo, você clica nesse link, você vai para o conteúdo complementar e lá tem 2 PDFs, um falando da expiação limitada, outro falando da expiação ilimitada. Você dá uma estudada e tira suas próprias conclusões. Não vou entrar em detalhes aqui nesse vídeo. Então, deixa eu só conferir o tempo aqui, tá? Tudo bem? Tá? O tempo não tá bom, a gente vai entrar para o terceiro tópico, tá? No terceiro tópico, aqui fala sobre evangelização local e transcultural. Mais uma vez, nós vamos voltar para o que estávamos falando no tópico 1, sobre o que é o evangelho, o verdadeiro evangelho, né, o conhecimento teológico e sobre missões. Então, a gente entra nesse tópico onde o escritor da revista fala da evangelização. É o ato de comunicar as boas novas de salvação a todas as pessoas por meio de palavras e ações. Tá? Todas as pessoas por meio de palavras e ações. Então, está bem claro que a pregação do evangelho, na visão do escritor da revista, não se resume somente em palavras. Eu vou lá e falo, ei, Jesus te ama, aceita Jesus, pronto, acabou, vou embora. Não, envolve ações também. A Bíblia diz que nós não somos salvos por meio das obras, mas que elas foram reservadas para aqueles que são salvos. Ou seja, Efésios 2, 8, 9 e 10. Dá uma lida lá. Ou seja, eu tenho que praticar boas obras como resultado da minha salvação. Então, uma coisa está atrelada à outra. E o escritor da revista coloca assim, ó. Isso significa testemunhar com ousadia a ressurreição de Jesus pelo poder do Espírito Santo. A gente cita Atos 4:33. Geralmente é uma ação acompanhada de obras sociais. Então, quando a gente lê Atos 2:42, tá? Vamos lá, vamos ficar aqui dentro das Escrituras, só para deixar bem claro. Atos 2:42 em diante. Tá? Irmãos, devido à correria aqui, eu não vou colocar o que eu estou lendo, os textos, os versículos na tela, tá? Infelizmente não vai dar, porque senão a edição demora muito e o vídeo vai demorar mais a ser publicado. Eu estou gravando esse vídeo sábado de manhã, então a aula já é domingo, então eu peço perdão por não estar colocando na tela, mas você pode acompanhar na sua Bíblia. Fala assim, ó, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Eu estou lendo aqui a revista atualizada, tá? Tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Então aqui, o texto está deixando bem claro como era essa comunidade inicial do cristianismo. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Então a gente observa que esse modelo aqui de igreja primitiva, do início ali da igreja primitiva, principalmente em Jerusalém, ali na região da Judéia, não significa aqui que assim, que tem que ser desse jeito nos dias de hoje. Não é isso que o texto está querendo dizer. Mas o texto está querendo dizer que tudo isso faz parte do evangelho. Tá? Essa vida em comunidade, em amor, ajudando uns aos outros. O modelo de cada sociedade vai mudando com o passar do tempo. E o evangelho ele vai se adaptando à realidade de cada sociedade. Naquela sociedade teve isso, na nossa sociedade é diferente, mas os princípios continuam os mesmos. Então o evangelho ele tem que transformar a vida por completo. Esse modelo de ajuda social, de serviço social, faz parte também da pregação do evangelho. Esse é o debate que o pessoal levanta muito por aí.
Porque tem muitos teólogos que defendem a ideia de que a pregação do evangelho deve ser somente na proclamação oral do evangelho e obra social é algo fora à parte. Não faz parte do evangelho, meio que opcional, você faz se você quiser. A missão integral defende a ideia de que uma coisa está atrelada à outra. O John Stott, no seu livro aqui, sobre, né, mais uma vez citando o nome dele, Nosso Silêncio Culpado, na página 42, ele fala assim, ó. Ele coloca assim. Qual é, então, o lugar da ação social? E qual é a sua relação com o evangelismo? Há muita gente, né, falando de ação social, evangelismo, fala assim, a ação social não deve ser igualada ao evangelismo. Não é uma parte constituinte do evangelismo, não é essencialmente um meio de evangelismo. No caso, tem gente que usa ação social como sendo o próprio evangelismo, está errado. Tá? Vou lá, vou evangelizar, pega a cesta básica, leva, ajuda as pessoas, dá comida para o morador de rua, estou evangelizando. Não, isso não é evangelismo, é ação social, somente ação social. Tá? Ele não é uma coisa constituinte do evangelismo. Vou usar a ação social como meio para evangelizar. Também, segundo John Stott, está errado, apesar de ser feito por muitas igrejas. Só que ele fala assim, ó, como o evangelismo, a ação social deve estar em seu próprio lugar e em seu próprio direito. Ambos são serviços de amor, uma parte da diaconia de Cristo, ou seja, serviço da diaconia de Cristo e dos cristãos, visto que eles os chama para servir em seus passos. No entanto, apesar de eles não deverem ser identificados um com o outro, também não devem ser isolados um do outro. Então eu não posso dizer que evangelismo é ação social é evangelismo. Tá? Não posso dizer isso. Mas eu também não posso, da mesma forma que eu não posso tratar um como sendo o outro, eu não posso tratar eles separados. Eu tenho que colocar junto, num pacote só. Tá? Um não vive sem o outro, não pode ser isolado do outro. Os dois andam juntos de mãos dadas, nem fingindo ser o outro, nem usando o outro como seu disfarce ou escora. Então o evangelismo não pode fingir ser ação social. Ação social não pode fingir ser evangelismo. O evangelismo não pode servir de apoio à ação social, nem a ação social servir de apoio ao evangelismo. Mas é que os dois devem estar atrelados de tal ponto que você não consegue dissociar. Então isso, eu estou falando uma coisa polêmica aqui, para muitos não, mas para muitos é polêmico, tá? Muitos discordam desse modelo de evangelismo. É o modelo, do meu ponto de vista, mais bíblico com relação à pregação do evangelho, visto que a ação social, a preocupação de Deus com os pobres, necessitados, isso vem desde o Antigo Testamento. Teve uma aula do trimestre anterior sobre Jó, que eu falei disso, mostrei várias passagens bíblicas sobre a questão da ação social na Bíblia. Toda vez que a Bíblia fala de viúvas e fala de órfãos e estrangeiros, está falando das pessoas excluídas da sociedade. E essas pessoas, Deus tinha uma preocupação muito grande com eles, e Jesus também. E a gente observa que a igreja primitiva também teve uma preocupação com essas pessoas excluídas da sociedade. O apóstolo Paulo trata disso nas suas cartas. Então, realmente, sempre fez parte do evangelismo a ação social como sendo o quê? Uma coisa só, uma obra só. René Padilha, também no seu livro aqui, na página 24, tá? Eu estou dando as referências aqui para quem quiser depois acompanhar, ler alguma coisa, pode depois aí adquirir o livro, enfim. Ele fala assim, na página... Deixa eu ver se eu anotei certo, se eu anotei errado aqui. Né? Na página 25, tá? Ele começa na página 24, Ele fala assim, ó. Em primeiro lugar, a ação social cristã é uma consequência da evangelização. Bem no finalzinho, tá? Da página 24. Em primeiro lugar, a ação social cristã é uma consequência da evangelização, já que os que a realizam são os cristãos. Então, o cristão que realiza a obra social, ele está fazendo isso como uma consequência, um resultado de uma transformação que ele já passou. As boas obras, a prática das boas obras não para ser salvo, mas como resultado de uma verdadeira salvação. Então, fala assim, com efeito, devem realizá-la, levando em conta que somos salvos para as boas obras. O que faz da ação social não só uma consequência, mas também um dos objetivos da evangelização. Em segundo lugar, a ação social é uma ponte para a evangelização, visto que expressa o amor de Deus e assim elimina os preconceitos e abre as portas para a proclamação do evangelho. E em terceiro lugar, a ação social é um companheiro da evangelização e se une a ela não na missão como um cônjuge,
com o outro casamento, como o outro no casamento, não cônjuge como o outro no casamento, melhor dizendo. Como uma lâmina com a outra na tesoura, como uma asa com a outra no avião ou no pássaro. Tá entendendo? O que é mais importante no evangelismo? A ação social ou pregar a mensagem de forma oral? O que é mais importante na asa de um pássaro? A asa direita ou a asa esquerda? Qual é a lâmina mais importante da tesoura? A de cima ou a de baixo? Não existe isso. Uma não funciona sem a outra. Então, entrar nessa questão da evangelização, da responsabilidade social, isso aí é algo que a igreja ela deve sim colocar em prática. Tá? Ela deve sim viver esse evangelho. Tá? Mais um pouco aqui, só para a gente, né, ver aqui essa questão, encerrar essa questão. Fala assim, né, um conceito mais bíblico da missão sugere que a evangelização genuína é inseparável da responsabilidade e que a ação social cristã é inseparável da evangelização. Então, a missão cristã, a missão do evangelho, tá, envolve muita coisa, tá? Envolve responsabilidade em todas as áreas. Aqui a gente só está falando da ação social, mas a gente pode levar aqui outras áreas, como o meio ambiente também. O cristão deve cuidar do meio ambiente, faz parte também a criação de Deus, ele deve administrar aquilo que Deus deu para ele. Então entra também a questão psicológica do cristão. Tá? Quando a gente vai evangelizar, às vezes a pessoa está precisando não de um pão, de uma comida, mas ela está precisando de ajuda psicológica. Ela está precisando de conversar com alguém. Será que na igreja não tem um psicólogo que pode orientar essa pessoa? Às vezes a pessoa está precisando de um emprego, está precisando de um curso, de um treinamento, de alguma coisa que capacite ela, né, para arrumar um emprego. A igreja pode oferecer isso também. A gente vê igrejas que têm hospitais, que têm escolas, que têm centro de treinamento. Tudo isso faz parte da obra missionária. Tá incluso na obra missionária. Então, eu acredito que a igreja ela pode sim ser ativa nesse sentido. A igreja Assembleia de Deus de Belém do Pará, que na verdade não é em Belém, fica em Ananindeua, né? Da convenção aqui, não da CG, que é vinculada à CGADB, mas é a COMIEADEPA, que é a Comissão da Assembleia de Deus aqui do Estado do Pará, a convenção aqui do Estado do Pará, entrou com recursos junto com os deputados, né, e construíram um hospital. Ao lado da convenção tem um hospital. Aí eu não entendo os pormenores da construção, como é que foi, mas foi uma obra onde a igreja tomou iniciativa. Isso faz parte da obra missionária. Então é uma responsabilidade também nossa, de trazer para essa sociedade, seja de forma direta ou indireta. Às vezes é de forma direta. A igreja pega o recurso, vai lá e constrói uma escola, constrói um hospital. Às vezes a igreja faz parceria com algum deputado, algum político e constrói. É claro que isso pode ser problemático por uma área, porque acaba entrando na questão da politicagem, mas por outro lado a igreja fez alguma coisa. Por outro lado, né, mas isso não é problema da igreja em si, é problema às vezes do sistema que a gente vive. Mas a igreja foi lá, teve iniciativa e tal, e conseguiu. Entende? De certa forma, a igreja ela tem essa responsabilidade de ir além da mensagem oral do evangelho. A pregação do evangelho acontece de forma oral, sim, a gente tem que proclamar, pregar, mas a gente tem que agir, tá? Tem que ter ação, tem que ter atitude para que a mensagem seja divulgada. Certo? Então, foi isso que eu entendi aqui dentro do tópico 3 da lição. Tu fugiu um pouco do que está dentro da lição, mas é porque eu quero me aprofundar, né, usando outros conteúdos. O apóstolo Paulo fala da contextualização do evangelho, isso é muito importante, porque o evangelho não tem como objetivo chegar numa cultura específica e mudar aquela cultura. Isso aconteceu muito no passado, foi errado. Então o evangelho ele tem que ser o quê? Algo que vem para pegar aquela cultura, usar o jeito que ela está e transformar em relação ao pecado. As questões culturais das pessoas vão permanecer, o costume das pessoas vão permanecer, mas aquilo que é pecaminoso deve ser tirado. E a mensagem tem que ser contextualizada dentro daquela cultura específica. Isso é muito importante. Entra aqui, dentro dessa lição, na verdade, de forma geral, de forma meio que indireta, entrou um ponto que eu falei no primeiro vídeo, eu vou falar agora, que é sobre a salvação de pessoas que nunca ouviram o evangelho. Essa questão ela também é um pouco polêmica. Eu deixei bem claro lá no primeiro vídeo que se Deus tem um plano de salvação
para quem nunca ouviu o Evangelho, ele não revelou isso nas Escrituras. Porque, de acordo com as Escrituras, de acordo com Romanos capítulo 3, todos são pecadores. Todos, sem exceção. Tá? Não tem ninguém que nunca cometeu nenhum tipo de pecado. Paulo fala assim, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, se todos pecaram, todos estão condenados, sem exceção. Se Deus quisesse, ele poderia mandar toda a humanidade para o inferno. Isso não seria nenhum problema. Na verdade, ele já até fez isso uma vez na época do dilúvio. Tá? Só salvou Noé e sua família. O resto, todo mundo foi condenado. Tá? Todos foram condenados. Não sabemos quantas pessoas viviam naquela época. Poderiam ser milhões de pessoas. Poderia ser até mais do que hoje. Mas as pessoas todas foram condenadas por causa do pecado. Isso tem algum problema moral com Deus? Não. Se todos pecaram, todos cometeram crimes, todos vão pagar pelo crime. Deus, pela sua misericórdia, na sua soberania e pela sua graça, proveu um meio de salvação que é Cristo. Isso ele não fez porque ele era obrigado a fazer. Ele fez porque ele é gracioso e misericordioso. Esse meio de salvação que é Cristo está disponível. Acontece que algumas pessoas podem morrer sem ouvir. Há quem diga que não é possível morrer sem ouvir o Evangelho. Mas é possível sim. E milhares de pessoas já morreram sem ouvir o Evangelho. Então isso é um fato, tá? Milhares de pessoas já morreram, tá? Sem nunca ouvir falar de Jesus. O que aconteceu com essas pessoas? Jesus teve misericórdia e salvou eles, porque eles não tiveram a oportunidade de ouvir. Gente, mas se ele é um pecador, ele vai ser condenado. Mas como que Deus vai condenar alguém sem falar, sem revelar? Não é bem assim. Deus revelou. Lá em Romanos, tá? Romanos, capítulo 1, versículo... Continuando bem aqui... Versículo 20, fala assim, ó. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Então, essas pessoas que são pecadoras, que nunca ouviram o Evangelho, elas tiveram acesso à criação de Deus. A criação. Elas deveriam olhar para a criação e falar, olha, existe um Deus e vamos adorá-lo. Mas eles não fizeram isso. Porquanto, versículo 21, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus. Ou seja, eles conheceram Deus através da criação, mas não glorificaram. Nem lhe deram graça, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhe o coração insensato. Tá? Versículo 23. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homens corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Ou seja, eles, vendo a criação de Deus, poderiam se converter a Deus, mas eles não fizeram isso. Foram adorar imagens de cultura, construíram seus próprios deuses, quiseram ser independentes de Deus, diante de tudo isso que eles viram. Tem também a questão da consciência. Dentro do coração, Paulo vai falar aqui que o homem já tinha dentro do coração aquela inclinação, né, no caso, para coisa boa. Tá? Tem inclinação para coisa ruim, mas tem para coisa boa. Ou seja, ele tinha consciência de que mentir é pecado, é errado, que matar é errado, que enganar é errado. Então, dentro do ser humano, Deus colocou essa consciência do certo e errado, a lei natural. E mesmo ele tendo essa consciência, ele praticou o mal. Então, diante do juízo final, a pessoa pode falar assim, Deus, eu não ouvi o Evangelho. Deus fala assim, mas eu te revelei. Através da consciência e através da natureza. E o que você fez? Você se desvirtuou. Então, todos serão condenados dessa forma. Não temos base bíblica para dizer que a pessoa vai ser salva sem nunca ter ouvido o Evangelho. Não existe. Mas eu não concordo com isso, é injusto. Não é injusto. Deus não é injusto. Se ele quiser mandar qualquer pessoa para o inferno, isso não é injusto, porque todos nós somos pecadores. Então, o meio de salvação que a Bíblia fala é Cristo. Atos capítulo 4, versículo, acho que é 12. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Então, de acordo com as Escrituras, não tem outro meio de salvação que não seja Cristo. Se não for Cristo, não tem salvação. E aí, como é que fica? A pessoa é condenada.
E não há nenhum problema nisso. E quando ela chegar lá, ela vai falar, realmente, eu pequei a vida inteira e não servi a Deus. Então, enfim, é bem provável que ela até aceite a condenação, porque ela vai ver que ela não teve acesso ao Evangelho. Agora, nós que fomos privilegiados e recebemos o acesso à mensagem do Evangelho, aí, eu não sei por que Deus fez isso, não sei por que Deus me mostrou o Evangelho, não sei, só sei que veio e eu creio e não sei, eu só tenho que agradecer a Ele, louvar Ele e render graça a Ele, só isso. Não tenho mais o que fazer. Deus, obrigado por me salvar. É o que eu tenho para falar, porque não tenho outra... Eu não sou especial, não sou melhor do que ninguém, sou pecador como qualquer um outro, então só nos resta agradecer. No final das contas é isso. Aqueles que dizem que Deus salva as pessoas na ignorância, elas estão contradizendo a questão da evangelização. Porque se eu tenho uma tribo de índios lá que não tem, nunca teve acesso ao evangelho, eles são salvos porque eles nunca ouviram o evangelho, né? Segundo esse pensamento aí. Segundo esse pensamento, que as pessoas são salvas, né, pela ignorância, então eles são salvos. Aí de repente chega um missionário, aí prega o evangelho, metade da tribo se converte. Aí a outra metade não se converte, metade da tribo vai para o inferno. Ou seja, o missionário levou pessoas para o inferno, né? E não trouxe salvação. Porque sem ouvir o evangelho estava todo mundo salvo. Então, não faz sentido evangelizar. Onde tiver uma tribo que nunca ouviu o evangelho, a gente vai ter que parar de ir. Porque eles vão ser salvos automaticamente. Então, tá vendo como é que é sem lógica? A ordem de pregar o evangelho é justamente o contrário. Aquela tribo lá que nunca ouviu o evangelho está condenada, mas ela precisa ouvir para ser salva. Há quem diga também, tem um pensamento de alguns teólogos, que as pessoas que praticam as boas obras, mesmo nunca sem ter ouvido falar delas, no caso, praticam as obras de Cristo, sem nunca ouvir falar de Cristo, elas são salvas pelas obras, desse sentido. Então, essas pessoas defendem a ideia de que alguém que nunca ouviu o evangelho, que está lá longe, que nunca ouviu falar de Jesus, mas por algum motivo ele ama o próximo, ele ajuda o necessitado, ele é uma pessoa boa, ele já vive o evangelho na prática e ele é salvo por meio de Cristo, não é por meio das obras, por meio de Cristo, mas através das obras que estão na vida dele. Então, esse é um outro pensamento, mas eu não vejo base bíblica para isso também, tá? Tem esse pensamento aí, tá? Mas eu não vejo base bíblica para isso. Então, a base bíblica que nós temos é que a salvação é somente por meio de Cristo, não tem outro meio de salvação, ponto final. Tá? E por esse motivo, nós temos que evangelizar, pregar o evangelho e contribuir com a obra missionária de forma geral. Amém? Então, vou encerrar aqui, tá? Você que acompanhou até o final, muito obrigado, que Deus abençoe grandemente sua vida, que nós possamos continuar juntos nessa jornada, e qualquer coisa você deixa no comentário a sua visão, o seu ponto de vista, se você concorda ou discorda, tá? Participe juntamente conosco e compartilhe esse vídeo aí com os seus amigos que amam a EBD, né? Seus professores da EBD que você conhece aí, que você quer que aprendam mais, seus alunos também da EBD, compartilhe, que Deus possa abençoar grandemente sua vida. A paz do Senhor, até a próxima aula.